Amados irmãos, a paz seja convosco. A honra, a glória e o louvor pertencem ao nosso Deus. E eu pergunto para você como você está, como você tem passado esses dias. Cremos que o Papai tem guardado cada um. A palavra nos diz que o nosso Deus nos guarda e nos protege. Ele é o nosso socorro sempre bem presente. Ele não está ausente, ele está presente. E nessa fé, eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, que está no Salmo 62. Salmo 62. O versículo de número 5, Salmo 62, 5. Este salmo, ele tem uma mensagem muito linda para os nossos corações. E o versículo 5, o salmista diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Você está precisando de uma esperança? Muitos estão desesperançados. Muitos já perderam a esperança da alegria. Outros a esperança da vida eterna. Muitos já perderam a esperança de uma cura, de um milagre. Mas quer saber de uma coisa? Não perca a sua esperança. E se a sua alma falou para você que você não vai conseguir, eu quero dizer para você, não perca a sua esperança. Porque o salmista, ele fala assim: ó minha alma, espera somente em Deus. E quer saber de uma coisa? Espera somente em Deus. Fala para a sua alma hoje, alma, entra lá na sala do trono do Pai. Alma, você tem livre acesso à sala do trono do Pai. Sabe por que eu falo isso para você? Porque quando nós oramos, fechamos os nossos olhos, a nossa alma, ela vai de encontro ao Pai. Então, você pode, como salmista, falar com a sua alma: espera somente em Deus. Não fica triste, não fique angustiada, não fique desanimada. Espera em Deus, porque é dele que vem a nossa esperança. E não perca a tua esperança de vida eterna, amém? Então, vamos falar com o nosso Deus. Paizinho, a tua palavra nos diz para permanecer em nós, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Pai, quantas vidas já perderam a esperança de dias melhores, já perdeu a esperança de viver um milagre, de viver uma cura. Outros perderam a esperança de vir à tua casa, perdeu a esperança de viver o teu melhor, de sorrir, de cantar, de celebrar a vida. Quantos hoje, Pai, estão vivendo dias tão difíceis, que olha e fala: esperança, onde você está? Mas a tua palavra nos dá a certeza que o que permanece em nós é a fé, a esperança e o amor. E nesse momento eu te peço, Pai, visita este lar, visita essa família, leva esperança de dias melhores. Leva a esperança da vida eterna, papai. Acende mais uma vez em cada coração a chama do amor. E que a fé, a esperança e o amor faça-se presença real, presença santa, que fortaleça cada um que nos ouve neste momento. E que haja em cada lar, em cada coração, em cada família, a fé, a esperança e o amor. Deus abençoe você. Então, com essa esperança, vamos adorar o nosso Pai. Deus abençoe você. Louvado seja Deus. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, para te render glória, a honra e o louvor. Todo o domínio, toda a honra pertence a ti, ó Deus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar.
tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, oh meu Jesus, pertencem a ti, oh meu Jesus, pertencem a ti, Jesus, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, pertencem a ti, oh meu Jesus. Todo louvor pertencem a ti, o domínio, a honra e a glória pertencem a ti. Todo louvor pertencem a ti, pertencem a ti, pertencem a ti, meu Senhor. O louvor, todo louvor a ti, Senhor. Glória a Deus. Olá, queridos, paz seja convosco. Eu quero agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem feito a mim. Deus não tem me negado bem algum que me pode fazer. Eu gosto muito de dizer isso, de fato não tem. Eu sou grata a Deus pelos sims e pelos nãos, porque eu sei que tanto no sim quanto no não está implícito o amor de Deus em minha vida. Quando Deus nos diz não, Ele está dizendo, eu te amo. Quando Deus nos diz sim, da mesma forma Ele está dizendo, eu te amo. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu só posso agradecer a Deus. A sua identidade está naquilo que você se dedica. Veja que a palavra fala assim, o carpinteiro, Jesus, o carpinteiro,
Sempre que tinha uma profissão, remetia o nome daquela pessoa àquela profissão. Lucas, o médico, o cobrador de impostos, porque era aquilo que ele se dedicava. Então, ser cristão é se dedicar a Cristo. Ser servo do Senhor é ter uma vida com Ele, servir a Ele em espírito e em verdade. Adorador em espírito e em verdade. Então, dedique a sua vida a Deus. Lance-se aos pés do Senhor. Seja grato, porque a gratidão mantém as portas abertas. Então, seja grato. Grato a Deus, grato às pessoas, grato à sua família, grato aos seus amigos, porque gratidão mantém a porta aberta. Eu sou grato, Senhor. Sou grata por tuas mãos em meu favor. Eu sou grato por tuas mãos em meu favor. Sim, sou grato pelo sangue que verteu. Sei que sofreu e padeceu na cruz a minha dor. E hoje sou grato, grato, tão grato por teu grande amor. Enche o meu ser e transborda o meu viver de gratidão. Eu sou grata a ti, Senhor. Eu sou grata por tuas mãos em meu favor. Sim, sou grata pelo sangue que verteu. Sei que sofreu e padeceu na cruz a minha dor. E hoje sou grata, grata, tão grata por teu grande amor, oh meu Senhor. Enche o meu ser e transborda o meu viver de gratidão. Eu sou grata a ti, Senhor. Eu sou grata a ti, Senhor. Eu sou grata, grata, grata a ti de todo o coração. Grato a ti, Senhor. Eu sou grata a ti, Senhor. Eu sou grata, grata a ti de coração. De coração. De coração. De coração. Sou grata a ti. Somos gratos a Sou ti, grata a ti, Senhor. a gratidão Eu
Eu sou grata a ti. É o segredo da vitória. Eu sou grata. É um dos segredos da vitória. Grata. Sabe uma coisa? Sem a gratidão, seremos impedidos de avançar. Porque quando nós exercemos a gratidão, nós temos um olhar ressignificado a respeito da vida. Imagine você que precisa de uma vitória hoje. Eu abri o culto falando de esperança, e o Senhor já acendeu a chama da esperança no seu coração. Estão juntos a fé, a esperança e o amor. Mas você também precisa da gratidão. E quer mais? Você precisa ter vitórias. E você quer saber qual é o segredo da vitória? Tu vai saber agora. Conheço o pastor Valdir. Glória a Deus. Né, pastor? O segredo da vitória. É verdade, pastora Nuz. Eu creio que Deus tem para cada um de nós a vitória. Até porque Ele diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Tem muitas pessoas vivendo sem contar milagres, sem vitórias, sem conquistas. E hoje nós vamos entender o porquê isso está acontecendo. É verdade. Eu quero compartilhar um pouquinho a respeito desse tema. Fique à vontade, pastor. Deus te abençoe. Obrigado, pastora Núzia. Glória a Deus. Paz seja convosco, o povo de Deus. Glória a Deus por podermos ter mais esse momento tão especial de comunhão, de adoração, mesmo à distância, mas glória a Deus, que o Senhor nos permite estarmos juntos em espírito, porque o mesmo Espírito que está se movendo aqui, Ele está se movendo aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. O Espírito de Deus, Ele está se movendo e trazendo algo poderoso para as nossas vidas. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Aliás, eu quero compartilhar a respeito desse tema que a pastora Núzia começou a introduzir, porque hoje o tema da mensagem é o segredo da vitória. Isso mesmo, o tema é o segredo da vitória. Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Deus, Ele deseja que você, que os seus filhos sejam triunfantes, que nós possamos conquistar, realizar coisas grandes e poderosas. Mas muitas vezes nós temos impedido, nós mesmos, porque Deus deseja a sua vitória. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não sei, eu estou passando tantas situações delicadas, passando momentos tão complicados. Será que Deus realmente deseja isso? E eu quero te declarar: sim, Deus deseja que você seja um homem, uma mulher, um jovem vitorioso para a glória do nome dEle. E eu quero ler o texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, no versículo de número 2. Gênesis 39, 2 diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E eu quero ler mais um outro texto que está um pouquinho mais na frente. Gênesis 39, 23. Gênesis 39, 23 agora. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia, glória a Deus. Mais um texto da palavra do Senhor, está lá em Gênesis 41, no versículo de número 38 e 39, que eu acho muito lindo, que diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha que coisa linda. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Paizinho querido, eu quero apresentar, Senhor, este momento aonde a tua palavra, Senhor, foi lida, mas agora, Senhor, nos dá, Senhor, a direção através do poder do teu Espírito, para podermos compreender, Senhor, este segredo que o Senhor tem para os seus filhos, o segredo de vitória, Pai.
porque é isso que o Senhor deseja. O Senhor não nos criou para sermos derrotados, para sermos humilhados, mas o Senhor nos criou para a glória do teu santo nome. Por isso nos ensina, Senhor, através dessa história, os segredos de uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, queridos, a história de José é uma história empolgante, mas é uma história também onde nós percebemos que existe muitos altos e baixos na vida de José, no sentido de momentos em que ele está desfrutando de muita alegria, mas momentos também de dificuldade. A história de José é uma história que nos ensina e nos inspira a termos uma vida vitoriosa. E nós precisamos fazer algumas perguntas. Por que José foi um homem vitorioso? Por que podemos declarar isso? Segunda coisa, quais os processos que José passou para ser bem sucedido na sua vida? Porque nós sabemos que José começou a sua vida ali como filho de Jacó, e José foi um homem que era sonhador, era um jovem sonhador, mas os seus sonhos também trouxeram inveja dos seus irmãos, e ele foi maltratado, ele foi desprezado, e por isso José acabou sofrendo muito. Mas José passa por um processo muito grande, e ele chega a ser ali o segundo homem de Faraó. Somente Faraó estava acima dele, e ele se tornou governador do Egito. Então ele se tornou um homem vitorioso, ele venceu as dificuldades, as barreiras. E a terceira coisa que nós temos que pensar a respeito da vida de José: qual o segredo que aprendemos com essa história de José? E é isso que eu quero me deter agora. Primeira coisa que nós precisamos aprender com a história de José. Eu li alguns textos aqui, e eu vou resumir um pouquinho a história de José. José foi aquele jovem, o seu pai Israel, ele tinha mais irmãos, mas infelizmente, devido ao amor do seu pai para com José, os irmãos tiveram inveja, e eles mentiram para o seu pai. Quando os irmãos saem, José vai atrás dos seus irmãos, e de repente ali os irmãos armam uma mentira, dizendo que José havia morrido porque o seu pai tinha feito uma túnica. Eles pegaram aquela túnica que o pai havia feito e molharam com sangue de animal e levaram para o seu pai, mas na verdade tinham jogado ele numa cisterna, tinha colocado ele. E agora de repente passaram os mercadores, e agora um grande oficial de Faraó estava passando, e agora eles vendem José para aquele oficial chamado Potifar. E José vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, José estava ali cuidando das coisas, e a Bíblia diz, e isso foi o texto que nós lemos, que José na casa de Potifar, o Senhor era com José. Primeiro ponto que nós aprendemos: por que José foi um homem vitorioso, bem-sucedido? Porque Deus era com José. Mas presta atenção, não somente Deus era com José, mas José era com Deus. Porque não basta Deus, que é chamado, o nosso Deus, que é chamado de Emanuel, Deus conosco. Não basta Ele querer o seu bem, estar ao seu lado, procurando te conduzir através do Espírito Santo, se você não der ouvido, e se você não se deixar ser dirigido por Ele. Por isso eu te digo, não somente Deus era com José, mas José era com Deus. E a pergunta é: você tem se deixado ser direcionado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus? Ou você ainda tem tomado as suas decisões por conta própria? Muitas vezes você vai fazer alguma coisa e você não consulta a Deus. Você simplesmente acha, e por achar você toma a sua decisão. Pois José não era assim. José era um homem que era dirigido por Deus.
ele se deixava ser conduzido pelas mãos do Senhor. Por isso que ele tem uma vida vitoriosa. Porque José, ele não tomava as suas decisões por conta própria, mas ele era um homem que consultava a Deus e tinha a direção do Senhor. Por quê? Porque Deus era com ele. Tome cuidado, porque nesses dias eu vejo muitas pessoas tomando as suas próprias decisões, e isso tem um desdobramento muito importante. Já se ouviu falar que a decisão, ela decide destinos. Você é preso àquilo que você decide. A semente que você lança, haverá os frutos lá na frente. Por isso você precisa tomar decisões corretas. Por isso que você precisa que Deus possa direcionar você em cada momento, em cada instante da sua vida. No seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, na sua vida espiritual, no seu ministério. Por isso que Deus fala com Gideão: varão valoroso, eu sou contigo. Isso é importante. Deus, Ele é com você. Deus é contigo, meu irmão. E se Deus é conosco, não vamos temer, mas vamos ser direcionados por esse Deus. Por isso eu quero te dizer, sabe de uma coisa? Existe uma voz que é a voz do Espírito Santo, e você precisa estar sensível a essa voz, porque Deus quer te conduzir. E é isso que acontece na história de José. Você vai ver que a história de José é conduzida pelas mãos de Deus, e Deus quer conduzir a sua história. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, em meio a tantos ensinos que nós podemos aprender na história de José, mas eu gostaria de citar uma outra coisa que me chamou muita atenção para que José tivesse uma vida vitoriosa. A segunda coisa que nós aprendemos é que José, ele não guardou ressentimentos. Ele soube perdoar. Ele soube perdoar os seus irmãos, mesmo quando os irmãos de José intentaram mal contra ele. Mas José não retribuiu o mal com o mal, mas ele retribuiu o mal com o bem. Por quê? Porque ele entendeu o projeto de Deus. E nós precisamos aprender o projeto de Deus. E olha o que diz o texto lá de Gênesis 45. Eu gosto muito desse texto. No livro de Gênesis, no capítulo 45, no versículo de número 3, a partir do versículo de número 3 diz assim: e disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que coisa linda. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. E José, no versículo de número 15, Gênesis 45, 15, ele diz: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? José não guardou ressentimento, mesmo quando intentaram mal contra ele. José, ele soube retribuir de uma forma amorosa. Por quê? Porque Deus era com José, mas José também era com Deus. E os sentimentos de Deus estavam dentro de José. O sentimento de perdão, o sentimento de graça, um sentimento de amor, de gratidão. Porque ele foi grato a Deus, porque ele entendeu que Deus estava
na história. E tudo aquilo que intentaram contra ele, Deus tinha um propósito maior. E é isso que é lindo. E muitas vezes nós não entendemos certos momentos que passamos. Muitas vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações, e nós temos que saber que o Senhor está no controle da história. Nós só precisamos cumprir aquilo que Ele deixou para nós, de amar, de estender a mão, e de saber que mesmo os momentos difíceis, eles fazem parte de um projeto maior de Deus. Um projeto maior de Deus. É isso, por isso que José foi um homem vitorioso, porque ele entendeu que Deus estava na história. Você precisa entender isso, meu irmão. Deus está na história. Deixa Deus escrever a sua história. Escreva a sua história juntamente com Deus. Seja rápido em querer o bem. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar: por que José teve essa vida triunfante, vitoriosa? Porque ele reconheceu que quando amamos a Deus de todo o coração, tudo vai contribuir para o nosso bem. É isso mesmo. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, José amava a Deus de todo o seu coração, e ele sabia que todas as coisas iriam contribuir para o seu bem. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia nos fala a respeito disso, lá em Gênesis, no capítulo 50, no final da história de José, no capítulo 50, no versículo de número 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vestes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele entendeu o projeto de Deus. José foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José, ele mentiram contra ele. A esposa de Potifar intentou contra ele, e ele foi parar na prisão, mesmo de maneira errada, porque ele não tinha feito nada de errado. Mas mesmo na prisão, Deus era com José, e José entendia isso, que Deus não o abandonava, mas José também não abandonava Deus. E eu quero te dizer: não abandone o Senhor. Não importa onde você esteja, seja no palácio, ou seja no momento difícil, no cárcere, como José estava, porque a Bíblia diz que Deus era com José lá na prisão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus é conosco nos momentos em que estamos, está tudo bem, está tudo jóia, está dando tudo certo, e nos momentos da dificuldade, nos momentos das lutas, Deus também é conosco. Quando eu entendo isso, Deus pode conduzir a história da minha vida, e eu sei que o final será um final triunfante. É isso que acontece com José. José de repente vai lá para Faraó, e em Faraó ele interpreta o sonho de Faraó, e ele interpreta que haveria 7 anos de 7 anos de fome e 7 anos de muita prosperidade. E nesses 7 anos de prosperidade, José então, como Deus era com ele, Deus deu a sabedoria, como o texto que nós lemos: em quem achará um espírito de excelência. Então José, ele se torna governador do Egito. Sabe por quê? Porque Deus era com ele, e ele sabia que tudo aquilo era um propósito maior. Por isso que todas as coisas, como diz a irmã Núbia, ainda hoje, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. E muitas vezes você está passando um momento em que você não está compreendendo direito, mas em meio a tudo isso, confia no Senhor, descansa no Senhor, e saiba que Deus, Ele continua o mesmo. Ele continua sendo um Deus poderoso, que deseja que você seja um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, uma família abençoada, para que o nome dele seja exaltado. E sabe que eu vejo aqui, eu vejo nessa história,
a história de um homem que entendeu o projeto de Deus, os propósitos de Deus. E você já entendeu os propósitos de Deus para a sua vida? Você já entendeu os propósitos de Deus para a sua família, o seu ministério? Eu desafio você a colocar nas mãos de Deus, como José. Ele entendeu isso, e Deus pôde usar a vida de José para abençoar muitas vidas. Não somente Josué se tornou um homem vitorioso e abençoado, mas ele abençoou muitas vidas. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que você abençoe muitas vidas. Então, meu querido, que nesse momento você possa entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas a pergunta é: você ama o Senhor de todo o teu coração? Ou você ainda tem deixado o amor a Deus em segundo, terceiro ou quarto lugar? Se não, coloque hoje Deus como prioridade na sua vida. Que Deus seja prioridade, que Ele esteja em primeiro lugar. Que tudo que você for fazer, você possa consultar a Deus e deixar Deus te conduzir, porque Ele vai te abençoar e você verá a vitória. Então, qual o segredo da vida de José para ter uma vida vitoriosa? Ele se deixou ser conduzido por Deus. Ele não guardou ressentimento, e ele entendeu que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu quero convidar a pastora Núzia para estar orando. Sabe por quê? Porque Deus também quer que você tenha uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e amado Pai de amor, Tu és maravilhoso, Jesus. Como é bom sabermos que podemos ter uma vida vitoriosa em meio às lutas. Porque, Pai, o Senhor já nos deu a certeza da vitória. Quando lá na cruz do Calvário, Jesus, o Senhor disse: Pai, está consumado. Lá na cruz do Calvário foi selada a nossa vitória. E assim como José pôde ser vitorioso, eu profetizo sobre a vida desta minha irmã que me ouve agora, desse meu irmão, dessa pessoa, dessa família. Eu profetizo vitória. Pai, leva a cura, leva a saúde, leva a provisão financeira, leva, Senhor Deus, portas abertas. Abre portas onde não tem para esse teu filho, essa tua filha. Pai, eu peço as tuas bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores, porque a vida vitoriosa com Jesus é uma vida que desfruta aqui na terra dos viventes as tuas graças maravilhosas, a tua graciosa bênção, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Pai, conceda-nos o privilégio de termos a vida vitoriosa, assim como teve José. E eu profetizo a mesma bênção de José sobre cada um que nos ouve neste momento, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Amém. Fala comigo assim: eu tenho uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. É isso mesmo. Em Quando o nome de inimigo Jesus soprar nos seus ouvidos falando que você nasceu para perder, que você não vai conseguir, lembre de que as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores está sobre você, e profetiza: eu tenho a vida vitoriosa. Mas para isso, não deixe de amar o nosso Deus, né, pastor Valdir? É verdade, José soube amar a Deus e amar o seu próximo. Isso é muito lindo, que possamos ser conduzidos pelo Senhor e ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Somos gratos, Senhor, por tua obra em nossa vida, Pai. Eu sou grato por tuas mãos em meu favor. Sim, sou grata pelo sangue que verteu. Sei que sofreu e padeceu na cruz a minha dor. E hoje sou grata, grata, tão grata por teu grande amor. Enche do Senhor, enche o meu ser, enche o meu ser.
transborda o meu viver de gratidão. Eu sou grata a Ti, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor. Eu sou grata, grata a Ti. Aleluia. Todo o coração, eu sou grata a Ti, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor, de coração. Aleluia. Sabe Glória uma a coisa, Deus. pastor Valdir? Ouvindo essa linda canção, eu sou grato a Ti, Senhor. A palavra nos diz: em tudo dai graças. É verdade. Em tudo dai graças. O interessante é que muitas das vezes as pessoas dão graça só na hora que tudo vai bem. É verdade, pastora. E uma coisa que nós aprendemos, que um coração grato, ele exala o amor de Cristo, né? Aleluia. Então, que esse momento também eu quero orar com um coração grato, a vida de cada dizimista, cada ofertante, aqueles que têm realmente semeado nesta obra. Se esse ministério realmente tem abençoado a sua vida, se essa igreja ela é importante para você, semeie nessa obra. Faça realmente uma semeadura de amor e de gratidão a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero Sim, apresentar querido a Deus. vida de cada dizimista e de cada ofertante, Pai. Todos aqueles que têm sido, Senhor, mantenedor desta obra, Pai. Que o Senhor alcance agora com as tuas mãos de poder. Aceita, Senhor, com gratidão, oferta, o dízimo de cada um dos teus filhinhos, Pai. Daqueles que têm um coração grato a Ti e têm reconhecido isso em atitude, Pai. Não somente de palavras, Aleluia. mas de atitude, Senhor, tem semeado. Que o Senhor os abençoe e prospere de maneira poderosa, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Amém. E quando você estiver andando na rua, vai: eu sou grato a Ti, Senhor. Vai lavar roupa, eu sou grato a Ti, Senhor. Tudo que você fizer, declare: eu sou grato a Ti, Senhor. E não esqueça de profetizar: a minha vida é vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo. Pastor, antes de você orar, uma coisa interessante é que os irmãos precisam, quando receber os cultos, não esquecer de pegar o seu celular, dar um verdade. like, né? Isso, dá um like. Dá E um também like. ajude a divulgar. Envie para outros irmãos, seus amigos, parentes, para que a palavra de Deus possa propagar e que muitas vidas sejam abençoadas. Amém. Oremos orar? ao Senhor, pastor. Senhor, obrigado. Obrigado porque o teu amor nos alcançou. Obrigado por nos ensinar, Senhor, segredos de vida, como o Senhor trouxe o ensinamento da vida de José. Que possamos, Senhor, entender que o Senhor é conosco, Aleluia. mas que nós também possamos ser contigo. Como o Senhor mesmo disse na tua palavra, Senhor: eu honrarei os que me honram. Que possamos te honrar, que possamos, Senhor, ser gratos a ti por tudo. Abençoe, Senhor, o lar deste meu irmão, desta minha irmã. Abençoa, Pai, em Visita, nome de Senhor, Jesus. cada família, cada Sim, criança, cada papaizinho, jovem, Senhor. visita. Repreende, Senhor, todo o mal. Repreende. Traga, Senhor, um tempo, Senhor, de graça, um tempo, Senhor, muito poderoso na tua presença, um tempo de saúde, de paz, de alegria. E que o amor de Deus, o Pai, Aleluia. que a graça maravilhosa de Jesus, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus possa ser com cada um de nós, com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus Glória a Deus. abençoe você. Eu sou grato Fique na paz. a Ti, Seja grato. Senhor, de todo o coração. Sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti. Eu sou grata.